Olá, queridos irmãos e irmãs. Mais uma vez estamos aqui no nosso programa Jubileu da Esperança. Aqui quem fala é o Padre Jorge Ricardo Valois, vigário da Paróquia São Francisco de Assis, na Boca do Rio, e secretário de pastoral da nossa arquidiocese. Então vamos continuar falando sobre a tradição. Ainda estamos estudando aquele importante documento do Concílio Vaticano II, a Dei Verbum, que significa a Palavra de Deus. No último programa nós iniciamos falando do que é a tradição, falamos também como a própria Bíblia é fruto de uma tradição, ou seja, é fruto de uma transmissão de fé que foi chegando de geração em geração até nós. E hoje vamos então entender melhor qual é esse conceito de tradição. Em primeiro lugar, vamos escutar aquilo que Santo Irineu, que foi bispo de Lyon no início da igreja, lá no segundo século, nos tem a falar sobre o que é tradição. Ele escreveu um livro muito importante chamado do Tratado contra as Heresias. O próprio Irineu foi discípulo de Policarpo, e São Policarpo, por sua vez, foi discípulo do apóstolo João. Então veja como ali são cristãos das primeiras gerações. Então, nesse livro do Tratado contra as Heresias, Santo Irineu nos explica o que é a tradição. Ele diz o seguinte: a Igreja, embora espalhada por todo o mundo habitado até os confins da terra, recebeu dos apóstolos e de seus discípulos a fé em um só Deus e um só Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus que se encarnou para a nossa salvação e no Espírito Santo. Então é fundamental aqui a gente entender esse verbo receber. Receber porque a tradição é algo que nós não inventamos. Não é algo que alguém dormiu e acordou e teve uma ideia. Não, é algo que nós recebemos. Recebemos de quem? Recebemos em primeiro lugar de Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, que nos falou as palavras do Pai. Por isso que em várias passagens do Evangelho, como no batismo de Jesus, na transfiguração do Senhor, se escuta a voz do Pai dizendo: este é o meu Filho amado, escutai-o. Então, nós recebemos de Deus, em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo. E depois essa transmissão, essa tradição, nós recebemos por meio dos apóstolos. Jesus disse: quem vos ouve, a mim ouve. Jesus também disse aos apóstolos: quem vos rejeita, a mim rejeita. Então essa transmissão da fé nós recebemos em primeiro lugar de Jesus Cristo, dos apóstolos e de seus discípulos, porque os apóstolos deixaram colaboradores nos lugares por onde eles passavam. Eles iam fundando as igrejas e iam deixando homens que pudessem ali continuar tomando a liderança daquela comunidade de fé. Então, essa é a transmissão que nós recebemos de Jesus Cristo, dos apóstolos e dos discípulos dos apóstolos, e que nós recebemos das outras gerações cristãs. E qual é o fundamental do que nós recebemos? Nós recebemos esse anúncio, que há um só Deus, de Santo Irineu, e um só Senhor, Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado, e o Espírito Santo, que é aquilo que está no credo, naquela oração fundamental da nossa fé que nós rezamos nas missas dominicais. E se ainda rezarmos a outra versão do credo, o credo niceno-constantinopolitano, que é aquele credo maior, mais completo, se diz exatamente isso que Santo Irineu está falando. O credo niceno-constantinopolitano diz: creio em só Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, creio no Espírito Santo, o Senhor que dá vida. Então é isso que nós recebemos da igreja, é isso que nós recebemos dos apóstolos. Um só Deus, um só Senhor, o Espírito Santo também como Deus. E tendo então recebido essa mensagem de fé, a igreja, embora espalhada pelo mundo, guarda com cuidado, como se vivesse em uma só casa, de Santo Irineu. Impressionante essa frase. A igreja guarda esse depósito, esse ensinamento, a igreja guarda esse anúncio como algo muito precioso. E como se todos vivessem em uma só casa.
de fato, assim é a experiência da igreja. Em qualquer lugar em que estivermos, entrarmos na igreja católica, nós vamos reconhecer que estamos em casa, porque é uma mesma fé, um mesmo batismo, os mesmos sacramentos. Então essa é a experiência que Santo Irineu nos relata. Se nós recebemos e guardamos aquele mesmo ensinamento, estamos todos como debaixo do mesmo teto, em uma mesma casa. Essa casa é a igreja. Da mesma forma, continua Santo Irineu, a igreja acredita nessas verdades como se tivesse uma só alma e o mesmo coração. Nos faz lembrar daquela passagem dos Atos dos Apóstolos. Eles tinham como que um só coração e uma só alma. E em total consonância com essas verdades, a igreja proclama, ensina e transmite como se tivesse uma só boca. Então veja aquilo que Santo Irineu está falando. Esse ensinamento que nós recebemos dos apóstolos, esse ensinamento que nós recebemos das primeiras gerações dos cristãos, nós o guardamos com muito cuidado e guardamos de tal maneira, guardamos de forma tão íntegra esse ensinamento, que é como se nós vivêssemos em uma só casa e fôssemos uma só alma, um só coração, porque gera em nós essa unidade. E depois ensinamos esse ensinamento, ou seja, transmitimos esse ensinamento como se fosse uma só boca, já que há unidade no ensino. Não ensinamos aquilo que eu acho, ensinamos aquilo que nós recebemos da igreja, que nós recebemos dos apóstolos. Continua Santo Irineu, as línguas do mundo são diferentes, mas o poder da tradição é o único e o mesmo em toda parte. Nem as igrejas fundadas na Alemanha receberam, ou nas regiões orientais, ou no Egito, na Líbia, ou no centro do mundo, outra coisa senão o mesmo ensinamento. Assim como o sol, criatura de Deus, é um e o mesmo em todo o mundo, assim a luz espiritual, mensagem da verdade, brilha em toda parte, ilumina todos os homens que querem chegar ao conhecimento da verdade. Então, Santo Irineu está aqui dizendo isso, que como a pregação da igreja é a mesma, os apóstolos guardaram firme aquele ensinamento que receberam de Jesus Cristo e, por sua vez, o transmitiram às primeiras gerações de cristãos. E essas primeiras gerações de cristãos também transmitiram às gerações seguintes esse mesmo ensinamento. Há uma unidade no crer, há uma unidade na profissão da mesma fé. Então ele faz essa comparação bonita do sol. É o mesmo sol que brilha aqui no Brasil, é o mesmo sol que brilha na China, em qualquer outra parte do mundo. Assim também é um mesmo ensinamento que nós recebemos. Então não importa se estamos na igreja na China, na Austrália, na Europa ou aqui na América. É o mesmo ensinamento que nós recebemos dos apóstolos e que nós somos chamados, como as gerações cristãs anteriores, a guardarem firme esse depósito. Assim, a unidade da fé, ela não está ameaçada por ser professada e vivida de forma diversa na pluralidade das culturas. Então, as culturas são diversas, mas o anúncio é o mesmo. A fé é a mesma. Assim, para Santo Irineu, a tradição apostólica é a verdadeira e real mediação entre Cristo e a Igreja, o que permite a fé dos fiéis e o que permanece ao longo dos séculos como regra da verdade. Então, muito bonita essa ligação, né, que nós recebemos. Por isso, o nome da nossa igreja é a Igreja Católica Apostólica, porque ela tem o seu fundamento no ensinamento dos apóstolos. E por que o nome católica? Católica é uma palavra em grego para dizer conforme o todo. Então, nós não cremos num terço daquilo que os apóstolos ensinaram, nós não cremos na metade, nós cremos no todo, na íntegra. Não temos só um sacramento, temos os 7 sacramentos, que nós recebemos, então, pela transmissão da fé na nossa igreja. Por isso que a tradição ela é fonte dessa unidade na fé.
é aquilo que nos une, que nos faz reconhecer como possuidores do mesmo patrimônio comum. Assim, a tradição dos apóstolos não pode ser isolada da tradição das igrejas, que a acolherem e a viveram. Por quê? Porque quando o anúncio do evangelho chega, ele chega numa cultura própria. E aí se vai criando também algo de próprio naquele lugar, uma identidade naquele lugar, como nós falamos tanto da igreja no Brasil. A igreja no Brasil, pela sua história comum, ela tem uma identidade particular, mas ela bebe dessa mesma tradição que recebe dos apóstolos. E aquilo que a gente vai desenvolvendo como pastoral, como presença, como identidade de igreja no Brasil, ela não está de forma nenhuma em contradição com a tradição que nós recebemos dos apóstolos. Interessante é uma frase do querido Papa Bento XVI. Ele diz o seguinte, que a tradição é sempre uma interpretação conforme as Escrituras. Claro, diante das Escrituras, diante da palavra de Deus escrita, daquilo que nos foi deixado como extrato escrito, a tradição é sempre uma interpretação diante daquilo que está escrito, porque é como se fosse um desdobramento daquilo que está escrito, da palavra de Deus que está escrita. Porque a partir dali, quando a palavra de Deus se encarna, quando ela chega num lugar específico, num contexto específico, vão se criando formas práticas de viver aquela palavra. É como eu dei o exemplo no programa da semana passada da liturgia. O que é a liturgia, senão obediência àquilo que Jesus falou? Fazer isto em memória de mim, que inclusive está em 4 textos da Escritura. Fazer isto em memória de mim, Lucas, Paulo, Mateus e Marcos. Então a igreja interpretou esta ordem de Jesus fazendo o quê? Celebrando a Eucaristia, fazendo o desenvolvimento do rito eucarístico. Por isso que o Papa Bento XVI nos ensina isso, que a tradição é sempre uma interpretação da Escritura. E ela comporta 2 aspectos complementares, que é o aspecto da conservação e o aspecto do desenvolvimento. Porque a tradição, pela tradição, nós somos chamados a conservar aquilo que nós recebemos dos apóstolos de Jesus Cristo, das primeiras gerações dos cristãos, mas ao mesmo tempo, esse receber a transmissão da fé comporta um desenvolvimento. É aquilo que o Papa Francisco recentemente nos ensinava a respeito da tradição como uma grande árvore. A árvore que tem as suas raízes bem fincadas, mas uma árvore que se desenvolve, que tem galhos, que tem flores, que tem frutos, que tem folhas. Então, assim é a tradição. Não é fazer uma arqueologia da fé, mas é pegar aquilo que nós recebemos, guardar esse depósito da fé, conservá-lo íntegro, mas desenvolvê-lo ao longo da história. Foi o que a igreja fez, por exemplo, quando nós fomos pensar na proclamação dos dogmas. Qual foi o último dogma que nós proclamamos? Foi o dogma da Assunção de Maria, no ano de 1950. Então, veja, já 1950 anos depois do evento Jesus Cristo, depois da passagem histórica de Jesus por este mundo, nós temos a proclamação do dogma da Assunção de Maria. É algo que a igreja já falava desde o início, desde as primeiras gerações cristãs. E a gente pega, por exemplo, autores muito antigos, autores do primeiro milênio, como São Germano de Constantinopla, e muitos outros, né, que nós temos na igreja, ao longo da história da igreja, já se falava nessa Assunção de Maria, tanto é que nos orientais, nas igrejas orientais, essa festa é celebrada chamada de Dormição de Nossa Senhora. Mas o dogma mesmo, a verdade certificada da fé, só foi reconhecida pela igreja no século passado. Então, mostra isso, que a tradição, a transmissão que nós recebemos, ela comporta essa dupla dinâmica, um conservar e um desenvolver. É como a semente. Na semente já está contida toda a planta, já está tudo ali, mas ainda não está explicitado, ainda não está esclarecido. Assim também na nossa fé, há um desenvolvimento da fé. Não é que é uma negação,
daquilo que já foi falado anteriormente. Não é cair no relativismo, uma simples adaptação e conveniência à mentalidade contemporânea. Não é isso. Isso seria uma traição daquilo que é a tradição. Mas o que é então a transmissão? Essa tradição que nós recebemos implica um conservar o ensinamento original, ou seja, aquela semente, mas também um desenvolver aquilo que o Espírito Santo vai também suscitando no discernimento, na caminhada da igreja ao longo da história. Por isso que esses dois polos são importantíssimos para nós entendermos esse conceito de tradição. Agora vamos ver um outro santo da igreja do primeiro milênio, São Basílio, no livro Sobre o Espírito Santo, que também nos traz um conceito que ainda nos vai fazer entender melhor o que significa a tradição. Ele diz o seguinte: a fé que é atacada e o propósito comum de todos os adversários e inimigos da sã doutrina é abalar o fundamento da fé em Cristo, suprimindo a tradição apostólica e destruindo-a totalmente. Não é só hoje que há pessoas que querem negar a tradição apostólica e a veracidade da tradição. Desde a época de São Basílio Magno já havia também essa ameaça. Por isso ele está dizendo que, assim como querem fazer os devedores dignos de confiança, estes tais invocam as provas da Escritura, enquanto rejeitam o testemunho não escrito dos padres, como se não fosse confiável. Mas, nos ensina São Basílio, não abandonaremos a verdade, nem trairemos nossa aliança com ela por medo. Entre as doutrinas e proclamações mantidas na Igreja, algumas derivam do ensinamento escrito, outras recebemos da tradição apostólica, transmitida a nós. Mas ambas têm o mesmo valor para a piedade. Então veja, esta é a nossa fé. Tanto a Sagrada Tradição que nós recebemos de forma oral, como a Sagrada Escritura, possuem o mesmo valor. Esta é a fé católica. Não rejeitamos a Sagrada Tradição. Não temos apenas como norma da fé a Sagrada Escritura. Porque a própria Escritura é fruto de uma tradição, é fruto de uma transmissão oral. O apóstolo Paulo, na carta aos Tessalonicenses, ele diz: guardem todos os ensinamentos que eu vos transmiti, seja por carta, seja por palavra viva. Ou seja, o apóstolo está nos ensinando que muitas coisas ele transmitiu de forma oral, esse é o primeiro anúncio, o anúncio do querigma, e outras por meio da palavra escrita, mas todas as duas juntas fazem parte de uma mesma revelação, de um mesmo deixar-se conhecer de Deus. Por isso, nos ensina São Basílio, elas têm o mesmo valor. E isso não pode ser negado por ninguém, continua o santo, por ninguém que tenha uma modesta experiência das instituições da Igreja. De fato, se tentássemos descartar os costumes não escritos que não têm grande incidência, sem que o percebêssemos, traríamos grave dano ao Evangelho, precisamente em suas partes essenciais. Mais ainda, de São Basílio, reduziríamos a proclamação a um nome vazio. Por exemplo, para recordar o primeiro costume difundido, quem nos ensinou por escrito a marcar com o sinal da cruz aqueles que têm esperança no nome de nosso Senhor Jesus Cristo? Onde está na Bíblia o sinal da cruz que nós fazemos sempre, todos os dias, nas celebrações eucarísticas, nas celebrações de todos os outros sacramentos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e fazemos o gesto com a mão? Isso não está na Bíblia. Isso nós recebemos da tradição da Igreja. Mas isso se faz desde sempre, demonstrando que nem tudo que é patrimônio da nossa fé é simplesmente o que está escrito na palavra, que está escrito na Bíblia. Ou ainda, para falar de um costume na época de São Basílio, qual escritura nos ensinou a virar-nos para o leste durante a oração? Também até antes do Concílio Vaticano II, as igrejas eram construídas, o altar principal voltado para o leste, porque era o lugar onde o sol nascia.
e que o evangelista Lucas, no Cântico de Zacarias, no capítulo 1 do seu evangelho, chama Jesus Cristo sol nascente que nos veio visitar. Então, São Basílio diz, onde está na Bíblia que devemos rezar voltados para o leste? Isso não está na Escritura, é algo que nós recebemos da tradição, da transmissão oral, ou ainda as palavras da invocação do Espírito Santo no momento da consagração do pão da Eucaristia e do cálice da bênção. Quem é o santo que as deixou por escrito? Ou seja, quem é o autor bíblico que deixou por escrito aquele momento em que na celebração eucarística o presbítero invoca o Espírito Santo sobre os dons do pão e do vinho para que se torne o corpo e o sangue de Cristo? Isso não está por escrito, isso nós recebemos da tradição, da transmissão da Igreja. De fato, não estamos satisfeitos, diz São Basílio, com as palavras que o apóstolo e o Evangelho nos trouxeram. Acrescentamos outras, antes e depois delas, que têm grande significado para o sacramento, e as deduzimos do ensinamento não escrito. Ou seja, ele está falando que na celebração da missa não tem só as leituras bíblicas. Antes temos os ritos iniciais, temos o ato penitencial, o canto do glória. Depois da palavra proclamada, temos a homilia, temos as preces, depois temos os ritos finais, depois da oração eucarística, a bênção final. Então, onde está isso na Bíblia? Isso não está escrito na Sagrada Escritura, mas nos vem pela tradição que nós recebemos dos apóstolos. Porque nem tudo, imagine se a gente fosse escrever tudo de tudo, não ia caber, não teriam livros, como diz o apóstolo João, que caberiam tudo isso, tudo esses costumes apostólicos, ou seja, todas essas normativas na vivência da fé, na celebração dos sacramentos, não caberiam nos livros, mas nós recebemos de forma oral dos apóstolos e das primeiras gerações cristãs. Por isso que dizemos que a tradição ela é dinâmica, ou seja, ela não é algo estático, ela não é algo arqueológico, mas ela é algo que tem uma força própria. E como vem de Deus, ela se mantém como algo perene. A segunda carta aos Tessalonicenses já nos falava sobre isso, né? Sobre essas duas formas de transmissão da fé, que eu já falei aqui, por escrito e pela pregação. Então, nós temos essa consciência que aquilo que os apóstolos transmitiram compreende todo o necessário para a vida santa do povo de Deus e para o aumento de sua fé. Por isso que a igreja se chama católica, porque nós temos essa totalidade daquilo que nos foi ensinado pelos apóstolos, seja de forma escrita, seja de forma oral. E assim a igreja, na sua doutrina, vida, culto, perpetua e transmite a todas as gerações todo o necessário para a vida santa do povo de Deus. E tudo o que é necessário para que Deus seja conhecido. Assim atingimos a esse objetivo da revelação de Deus. Deus tornar-se conhecido. Diz o apóstolo Paulo na primeira carta a Timóteo, Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Então esse é o desejo de Deus. Ele se cumpre plenamente por meio da revelação, por meio da palavra de Deus escrita, mas também da palavra de Deus de forma oral. Assim a gente pode entender que a palavra de Deus não é um mero costume. Por isso podemos fazer essa diferença entre a tradição com letra maiúscula e as tradições com letra minúscula. Não é um mero costume. O que é o costume? É uma prática reiterada, que se repete, que não necessariamente faz parte do patrimônio da nossa tradição. Aqui, por exemplo, no Brasil, nós iniciamos a evangelização, era muito presente, muitas devoções a santos que hoje, festas de santos, que hoje a gente já não tem mais. Se a gente vai na catedral, na Catedral Basílica, tem muitos santos lá que nós não sabemos nem o nome. E poderíamos nos perguntar, se não fosse alguém bem conhecido, bem venerado do povo, não estariam aqui, nesses altares. Mas com o tempo, aquele costume daquela festa de um santo foi se perdendo. Ou então ainda o costume de celebrar em determinadas datas a festividade de alguns santos.
Tudo isso não é a tradição da igreja, com letra maiúscula, são as tradições, são os costumes que nós temos e que vão se perdendo com o tempo. Quantas práticas da igreja nós fomos, hoje já não existem mais, né? Porque ali eram costumes, não era a tradição, porque a tradição permanece. A tradição, como ela vem do Espírito Santo, como ela vem de Deus, ela tem sempre a sua perenidade. Ela sempre se mantém como uma força viva, como uma força dinâmica. Um outro santo do primeiro milênio também nos ajuda muito a entender esse conceito de tradição. O que é a tradição? É São Vicente de Lerran. Ele diz o seguinte: deve-se conservar o que em todos os lugares, sempre e por todos, foi crido. Então, em primeiro lugar, destaca-se essa palavra, o conservar. Conservar aquilo que sempre foi e em todos os lugares acreditado pela igreja. Conservar a fé da igreja. Ou seja, aqui São Vicente de Lerran nos aponta essas 3 características da tradição. A primeira dela é a universalidade. Aquele ensinamento que está presente em todos os lugares, onde o anúncio do evangelho chega, que é diferente dos costumes. O Brasil pode ter uns costumes em algumas coisas da igreja, esses costumes já são diferentes na África e por aí vai. Mas não é assim que acontece com o conteúdo da tradição. Ele é um universal. Depois São Vicente de Lerran fala da antiguidade, aquilo que sempre foi crido, aquilo que sempre foi acreditado. Porque nós não inventamos, nós recebemos de Jesus e dos apóstolos. E por último, ele fala do critério do consenso. Aquilo que nós temos como verdade, como patrimônio de fé e que é consensual. Então são esses os 3 critérios para interpretarmos a tradição, para entendermos a tradição: a universalidade, a antiguidade e o consenso. São Vicente de Lerran nos ensina: foi-te dado ouro, devolve ouro. Não quero, diz o santo, a aparência de ouro como o chumbo e o bronze. Então, esse é um conselho que fica para toda a igreja. Foi-nos dado ouro, foi-nos dada a tradição, esse depósito da fé que nós recebemos dos apóstolos. Não deturpemos esse ouro. Não agora por uma mentalidade, vamos simplesmente alterar o conteúdo da fé para que ele se torne mais palatável aos contemporâneos. Não, se fizermos assim, queremos dar de volta não o ouro, mas o chumbo ou o bronze, que tem uma aparência de verdade, tem uma aparência de tradição, mas não é a tradição, é uma mera deturpação. E claro, São Vicente de Lerran fala justamente aquilo que eu já falei, entre a distinção entre o progresso e a mudança, porque a tradição também implica, como eu disse, um desenvolvimento, um progresso. Por isso que ele diz que a lei do progresso exige que a tradição se consolide com os anos, se aprofunde com o tempo, melhore com a idade. Então veja que grande graça nos é dada por meio da tradição, da transmissão oral da nossa fé, que constitui com a palavra escrita essas 2 dimensões da grande revelação de Deus. Então assim nós encerramos o nosso programa. Até o próximo, ainda vamos continuar estudando e refletindo sobre a Dei Verbum. Deus abençoe.